Reologia de ligantes. Esse vídeo irá abordar de maneira sucinta algumas características da reologia voltadas para ligantes asfálticos. No início, será abordado o contexto histórico, em seguida, materiais, parâmetros, modelos e ligantes asfálticos. Hooke, em 1678, desenvolveu a teoria da elasticidade, feita para corpos perfeitamente elásticos, em que a potência de uma mola é proporcional à tensão aplicada. Newton, 1687, verificou que a resistência derivada de falta de deslizamento das partes de um líquido é proporcional à velocidade com a qual as mesmas separam-se entre si. Daí surge o termo viscosidade. Stokes, no século XIX, desenvolveu a teoria tridimensional para descrever líquidos newtonianos, seguido de Weber, 1835, que realizou experimentos com fios de seda. Nesse experimento, ele verificou que uma carga longitudinal produzia uma extensão imediata, seguida de uma posterior distensão com o tempo. Ao eliminar-se a carga, tomava lugar a contração imediata, seguida de uma contração gradual, até alcançar-se o comprimento inicial. Elementos associados à resposta de um líquido, daí o termo sólido elastoviscoso. Já Maxwell, 1867, verificou o modelo matemático para descrever fluidos com propriedades elásticas, elementos associados à resposta de um sólido, cuja denominação é fluidos viscoelásticos. Materiais. Reologia é a ciência do fluxo. Estuda a deformação de um corpo submetido a esforços externos, como, por exemplo, a viscosidade, a plasticidade, a elasticidade e o escoamento de materiais em geral. E diferencia-se da reometria, pois consiste na determinação experimental do comportamento do fluxo. Muitos materiais podem ser analisados com base na reologia. Por exemplo, os metais, cerâmicas, os polímeros, os compostos e os vidros, entre diversos outros materiais. No caso dos metais, eu posso analisar, por exemplo, a temperatura de fundição. Nas cerâmicas, a plasticidade da massa. Nos polímeros, a velocidade de secagem. Nos compostos, a velocidade de aplicação. E nos vidros, eu posso analisar a composição, os aditivos, entre várias outras características para todos esses materiais. Os modelos, eles analisam o tipo de deformação que ocorre em determinados materiais. No caso dos materiais fluidos, eles têm um comportamento mais plástico, viscoso e têm uma maior velocidade de deformação. Os materiais sólidos são elásticos, rígidos, com menor velocidade de deformação. Não existe um material que se comporte apenas de forma fluida ou apenas de forma sólida. Normalmente, os materiais eles têm mais de uma característica. Os materiais também podem ser viscosos, com um tipo de deformação não imediata, que vai ocorrendo ao longo do tempo. Os materiais elásticos eles podem ser simbolizados por uma mola e os materiais plásticos por um amortecedor. Os modelos são principalmente os modelos de Stokes, os modelos de Maxwell, os modelos de Weyl. E esses modelos, eles visam analisar o comportamento de acordo com as características fluidas e sólidas desses materiais e como ocorrem as deformações nesses tipos de materiais. Para o carregamento do modelo mola, eu aplico o carregamento e o material se deforma. Quando eu retiro o carregamento, o material retorna ao estado original. Para o carregamento do modelo dashpot ou amortecedor, eu aplico o carregamento, o material se deforma
Quando eu retiro o carregamento, o material continua a se deformar ao longo do tempo. O modelo de Maxwell ele mostra um dos modelos, uma das formas de ser associado a mola e o amortecedor num pavimento. Os parâmetros, eles são diversos e eles são melhores compreendidos quando associados aos ensaios reológicos, por exemplo, o MSCR e o LAS. O teste dinâmico mecânico, como pode ser visto pelo gráfico, eu tenho uma tensão ao longo de uma frequência e uma deformação ao longo dessa frequência. Essas duas ondas de tensão e as de deformação, elas são defasadas com um ângulo chamado ângulo de fase, compreendido entre 0 graus e 90 graus. Quanto maior o ângulo de fase, maior a deformação desse corpo. O módulo complexo, o módulo elástico e o módulo viscoso, eles estão relacionados com o ângulo de fase. O módulo complexo, ele é a medida da resistência à deformação total do material. Ele é representado pelo G asterisco. O módulo elástico ou armazenamento é a medida da elasticidade do material. É a habilidade do material de armazenar energia, representado pelo G'. O módulo viscoso, a perda, é a habilidade do material de dissipar a energia, ou seja, perda de energia como calor, representado pelo G'. A tangente de delta, que é o ângulo de fase, é a medida do amortecimento desse material. Além dos parâmetros mencionados no slide anterior, há diversos outros parâmetros associados ao comportamento do ligante. Esses parâmetros eles podem ser estudados no domínio do tempo ou no domínio da frequência, e os ensaios podem ser realizados de forma axial ou de forma cisalhante. Os principais defeitos que ocorrem no pavimento asfáltico é a deformação permanente e a fadiga. A deformação permanente pode ser prevista pelo ensaio MCSR e a fadiga pode ser prevista pelo ensaio LAS, embora essa previsão ainda não esteja totalmente eficaz. O reômetro é o aparelho utilizado para realizar os ensaios de MCSR e os ensaios de LAS. Esse ensaio ele pode ser realizado de forma axial ou de forma cisalhante. É colocado uma quantidade específica de ligante nesse material e é ajustado os parâmetros e variáveis associados ao ensaio. Pode ser visto, a reologia é uma ciência ampla que aborda diferentes comportamentos de diversos materiais e podem ser utilizados em indústrias como cosméticos, como indústrias alimentícias, como indústria de pavimentação asfáltica, entre muitos outros. E os ensaios estão relacionados a cada comportamento que se deseja obter. Obrigado.